Boas, boa galera Lela, vamos lá cabeleleila Leila, né? PKXD, alguém joga PKXD aí? Hoje a minha galerinha aqui em casa tá só no PKXD e tem a tal da cabeleleila Leila, tá bom? O que tem a ver com a matéria? Nada, vamos embora então. É o seguinte, hoje introdução ao controle de constitucionalidade. Matéria massa, tem uns que eu odeio, né? Mas eu gosto da matéria e acredito que vocês vão gostar também, tá bom? Introdução ao controle de constitucionalidade. Seguinte, definição. O que é controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade é um processo de verificação da compatibilidade vertical entre a Constituição e uma espécie normativa inferior, e uma espécie normativa que está abaixo da Constituição. Por exemplo, a compatibilidade entre a Constituição e uma lei ordinária qualquer, tá? Isso é controle de constitucionalidade, é um processo que verifica a compatibilidade de uma lei com a Constituição, tá bom? Segundo dados do STF, a cada 10 processos de verificação de compatibilidade que chegam no Supremo Tribunal Federal, 7 declaram a inconstitucionalidade da lei, tá? Então, o nosso legislador aí, ele está em 70% dos casos em que ele produz leis, ele está afrontando a Constituição, tá? Então, toda vez que alguma casa legislativa faça uma lei, pode, sobre essa lei, ser instaurado um processo de verificação da compatibilidade da lei com a Constituição. Se a lei ela ofender a Constituição, essa lei simplesmente ela é fulminada. Ela é jogada na lata do lixo, tá? Esse processo de verificação da compatibilidade, nós vamos ver, são 4, 5 aulas, nós vamos ver que pode ocorrer no STF, né, de forma concentrada, ou pode ocorrer no caso concreto em qualquer juiz ou tribunal, também pode ocorrer nos tribunais de justiça, pode ser prévio, pode ser... Nossa, tem história aí para que não acaba mais, são 5 ou 6 aulas sobre controle de constitucionalidade, beleza? 1, definição. 2, por que se faz o controle de constitucionalidade? Da onde saiu isso aí? Por que é realizado esse processo de verificação? Primeiro fundamento, constitucionalismo. Esse controle de constitucionalidade, o processo de verificação da compatibilidade das leis com a Constituição, ele decorre do constitucionalismo. O que é constitucionalismo? Nós tratamos constitucionalismo no Constitucional 1, em abordagem constitucional. Constitucionalismo são aqueles movimentos políticos, sociais e jurídicos que culminam em constituições, né? Culminam na catalogação de direitos e na limitação de poder. Isso é constitucionalismo. Toda vez que o povo, parte do povo, parcela da população se mexe, promove revoltas, manifestações, querendo alguma normatização de âmbito constitucional, ele está fazendo constitucionalismo, tá? Então, o constitucionalismo foram todos os movimentos que aconteceram no mundo, no Brasil, por tudo que é lugar, que acabaram ou criando Constituição ou alterando as constituições. O objetivo básico dos movimentos constitucionalistas foram catalogar direitos, ou seja, colocar direitos nas constituições e também limitar a atuação do Estado sobre o particular. Esse é o básico do constitucionalismo, tá? O constitucionalismo, ele então, com base nisso que eu falei, ele acaba em um documento denominado Constituição, né? Ele culmina, deságua numa Constituição, e sendo essa Constituição um documento rígido, o que é um documento rígido? Nós já falamos, é aquele documento que é de difícil alteração. Uma lei ordinária é um documento flexível, porque é facilmente alterada. A Constituição é um documento rígido, existe um processo dificultoso de alteração e partes dela nem podem ser alteradas, tá? Alteradas, no caso, abolidas. Então, o constitucionalismo, ele veio ser um movimento político, social e jurídico que acabou por catalogar direitos
e limitar a atuação do Estado, tá? Criando um documento que se denomina de Constituição, documento esse que é rígido, que é escrito, rígido e supremo. Aqui você encontra, então, o princípio da supremacia constitucional. O movimento constitucionalista queria isso, criar um documento supremo, criar um documento e colocar esse documento acima de todos os outros documentos normativos do país e torná-lo supremo, de forma que todos os demais tivessem obediência a ele. Então, pensando nisso, criou-se também o constitucionalismo, além de criar a Constituição, ele também criou esse processo de verificação. Em decorrência do princípio da supremacia da Constituição, ele criou também um processo de verificação de compatibilidades. Porque de nada adianta você pegar um documento, a Constituição, dizer que ela é rígida, que ela é suprema e não sei mais o que, parará, se qualquer outra lei puder descumprir, se qualquer pessoa puder descumprir. Então, colocaram o constitucionalismo, estabeleceu a Constituição como um documento supremo, e daqui é o princípio da supremacia constitucional, de forma que, sempre que ele for existir suspeita de que uma lei infraconstitucional inferior à Constituição está ofendendo o texto da Constituição, essa lei precisa ser submetida a um processo de verificação. Então, decorrência 1 do princípio do constitucionalismo. Uma outra decorrência é da hierarquia das normas jurídicas. Isso é uma teoria de Hans Kelsen, no livro Teoria Pura do Direito, escrito lá na Áustria em 1934. Hans Kelsen disse que o sistema jurídico, isso vocês já ouviram falar, o sistema jurídico ele é piramidal, né? Ele é em forma de pirâmide, no sentido de que na parte superior, no ápice do sistema, está a Constituição, está a lei mais importante do país. E na parte de baixo estão todas as outras legislações. De forma que, segundo Hans Kelsen, a Constituição, ela estabelece o quê? Os vértices aqui da Constituição, os vértices da pirâmide, são os limites que a Constituição estabelece para a legislação infraconstitucional. Toda vez que uma lei infraconstitucional ultrapassar esses vértices estabelecidos, ou seja, os limites estabelecidos pela Constituição à legislação infraconstitucional, essa parte que ultrapassou precisa ser lá e cortada, eliminada do sistema jurídico. Uma teoria, né, de Hans Kelsen, tá? Essa teoria, o princípio aqui, ele fala de um princípio, o princípio da compatibilidade vertical das normas jurídicas. Então, dois fundamentos. Vocês escolhem o constitucionalismo e a hierarquia das normas jurídicas, tá bom? Ambos levam no mesmo lugar, tá? Só para vocês terem conhecimento. Outra coisa, sistema de controle de constitucionalidade. Sistema de controle de constitucionalidade. Tem dois sistemas de controle de constitucionalidade. O chamado controle norte-americano, tá? Controle norte-americano, e também o controle de constitucionalidade austríaco. Controle norte-americano ou austríaco. No controle de constitucionalidade americano, é adotada aqui, tem a chamada teoria da nulidade. Teoria da nulidade. Eu falar teoria da nulidade é a mesma coisa que eu dizer ex tunc, efeitos ex tunc. Se você adota o sistema norte-americano, os efeitos da declaração da inconstitucionalidade são ex tunc, tá? Teoria ou então teoria da nulidade. A outra teoria, sistema austríaco, teoria da anulabilidade. Os efeitos da decisão do controle de constitucionalidade ao adotar o sistema austríaco são ex nunc. Mas vamos lá, como assim? Diz aí, explica melhor esse negócio aí. Adotando essa teoria da nulidade ou sistema norte-americano, se o STF, por exemplo, declara a inconstitucionalidade de uma lei, essa declaração de inconstitucionalidade, imagina que uma lei de 1990, ela foi declarada inconstitucional em 2020. Se ele adota a teoria da nulidade, essa declaração de inconstitucionalidade terá efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, e vai lá na data em que a lei foi publicada e apaga toda a vida dessa lei, ela como se nunca tivesse existido. Os efeitos ex tunc, isso aí, são retroativos, eles retroagem ao nascimento, de forma que apagam toda a trajetória da lei. Já se o STF declarar a inconstitucionalidade, por exemplo, de uma lei editada em 1990, ele declara a inconstitucionalidade da lei em 2020,
e ele adota a teoria da anulabilidade, essa decisão terá efeitos ex nunc, ou seja, considera que a lei produziu efeito de 1990 até o dia que ela foi declarada inconstitucional. Os efeitos serão ex nunc, ou seja, dali para frente, não retroativos. Efeitos ex nunc dali para frente. Tem lá no Instagram aquele postzinho, né, do Bart Simpson tomando um tapa na testa. Efeitos ex nunc, testa tunc, nuca, né, ex nunc para frente, tá? Então, depende da teoria que adotar, vai ser os efeitos ex tunc ou ex nunc. Calma aí que nós vamos avançar aqui. No direito norte-americano, apenas segundo esse sistema norte-americano, a decisão que declara a inconstitucionalidade, ela é uma decisão apenas declaratória. Ela declara a inconstitucionalidade, ela declara uma situação que já existia, que sempre existiu. Já no sistema austríaco, que adota a teoria da anulabilidade, na verdade ele diz o quê? Ele reconhece que aquela lei até aquele dia era constitucional. A partir dali ele constitui, ele cria a constitucionalidade. Por isso que ela a teoria ela adota a decisão ali, ela é uma decisão constitutiva. Sistema austríaco, a decisão de constitucionalidade é constitutiva, ou seja, porque a partir dali ela cria, ela diz que é o inconstitucional a partir dali. No teoria norte-americana é declaratória, ela declara apenas o que sempre existiu, tá? E os efeitos, o que? A depender da teoria que se adote, a lei produziu efeitos até o dia que ela foi declarada inconstitucional, ou ela não produziu efeitos até o dia que ela foi declarada inconstitucional. Beleza? Tá, eu sei que começa a dar um nervosismo nesse momento, mas qual que adota no país? Qual que o Brasil adota? Qual que o Brasil adota? Ponto 4. Sabe que no Brasil a gente sempre tem malandragem, né? O Brasil adota as duas, pô. Claro, claro. Como assim adota as duas? A regra no Brasil é a teoria da nulidade, ou em regra o Brasil adota o sistema norte-americano. Uma vez declarada a decisão declara a inconstitucionalidade, e essa inconstitucionalidade vem desde a origem. Se o STF, então, a regra é o seguinte: se o STF diz, é inconstitucional e não falou mais nada, se ele diz, é inconstitucional essa lei, considera-se que ela apaga toda a vida da lei, desde lá do início, tá? A regra é isso no Brasil. Ou seja, em regra, o Poder Judiciário brasileiro, na declaração da inconstitucionalidade, adota a teoria norte-americana, ou seja, a teoria que reconhece efeitos ex tunc a declaração da inconstitucionalidade. Contudo, as leis que tratam do controle de constitucionalidade, que nós vamos falar na sequência, Lei 9868 de 99 e Lei 9889 de 99, nos artigos 27 e 11, respectivamente, conforme eu falei, eles permitem a modulação temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Como assim? Por isso que o pessoal começa a ficar com medo desse controle de constitucionalidade. Por quê? A lei permite que o STF module os efeitos da decisão. A lei permite que o STF diga assim, ele, em regra, se não falar nada, é ex tunc, ou seja, efeitos retroativos, mas a lei permite que ele dê a decisão dele efeitos ex nunc, dali para frente, ou ainda efeitos pro futuro. Então vem a ser uma terceira ainda, né? A lei permite no Brasil que o STF, ao declarar a inconstitucionalidade, adote efeitos ex tunc, ex nunc ou para o futuro, tá? Mas é a melhor hipótese. Nos casos em que essa modulação dos efeitos da decisão, se houver prejuízo à segurança jurídica. Eu vou dar um exemplo aqui, daí fica ridiculamente fácil. Teve um caso no município de Mira Estrela, em São Paulo, que é um município muito pequeno, com menos de 15 mil habitantes. Mas sabe quantos vereadores tinha no município? 11 vereadores. Tá? A lei de lá, né? Quando eu falo lei lá, lei de lá. Tá? A lei municipal lá... mas pode ação direta de constitucionalidade sobre lei municipal? Não é o ponto ainda. Só anotem isso que eu estou falando, tá bom? O artigo 29 da Constituição diz o seguinte: municípios de até 15 mil habitantes terão 9 vereadores. Município de até 15 mil habitantes, 9 vereadores. O município lá, ele tinha
menos de 15 mil habitantes, só que ele tinha 11 vereadores. Essa questão chegou no STF, chegou em controle difuso de constitucionalidade, mas chegou no STF. O STF verificou, bom, se ele disser inconstitucional a lei, porque se a Constituição disse que é 9 vereadores do município, com até 15 mil habitantes são 9 vereadores, se a lei do município diz que lá são 11, o município tem menos de 15 mil habitantes, e a lei diz que são 11 vereadores lá na cidade, é inconstitucional, pô. Ofende a Constituição, não pode. O que vai ser? Vai morrer. A lei vai morrer. Mas só que o que aconteceu? Quando o STF julgou isso aí, esses 2 vereadores a mais já estavam trabalhando há 3 anos. Produzindo lei, fazendo de tudo, comprando, fazendo contratações, participando de comissões, ou seja, eles estavam desenvolvendo a atividade parlamentar deles. Imagina se o STF declara a inconstitucionalidade da lei com efeitos ex tunc. Ia dar uma bagunça. Por quê? Porque se o momento que tu diz que o mandato desses vereadores era inconstitucional, desde a origem, desde o dia em que eles começaram, porque a lei era inconstitucional desde a sua origem, então quando eles começaram já era inconstitucional. O mandato deles sempre foi inconstitucional. Só que se o STF dissesse assim, ó, ele vem, não, é inconstitucional, mata tudo. Como é que ficaria a segurança jurídica no município? Porque tudo que eles participaram ia gerar uma cadeia infinita de nulidades, de anulações de atos que eles participaram. Ia gerar um caos no município. Então o STF ele adotou, com base nos artigos 27 e 11, artigo 11, 27 da Lei 9868 de 99 e artigo 11 da Lei 9889 de 99, ele adotou o que? Ele modulou os efeitos. Ele diz assim, no caso, não, a lei é inconstitucional. Contudo, vamos modular os efeitos dessa decisão para que ela não tenha efeitos ex tunc nem ex nunc, mas para o futuro. Ou seja, nas próximas eleições para vereadores, essa lei precisa ser adequada, tá? Porque na próxima eleição, o máximo são 9 vereadores do município. Beleza? Fechou? Bora então. Seguinte. Primeiro caso de controle de constitucionalidade no direito comparado. Primeiro caso no direito comparado. Seguinte, esse caso aconteceu aqui, ó, 1803, nos Estados Unidos, Marbury versus Madison, julgado pelo juiz da Suprema Corte Marshall. O que aconteceu lá nos Estados Unidos? Primeira decisão que declara a inconstitucionalidade, que diz, não, a lei inferior está ofendendo a Constituição, não pode, isso é inconstitucional. Foi essa a primeira decisão, Marbury versus Madison, de 1803. O que aconteceu brevemente? Lá nos Estados Unidos, em 1801, John Adams, o presidente norte-americano, ele nomeou algumas pessoas para cargos de juízes. E dentre esses nomeados, um deles foi William Marbury. O que aconteceu com William Marbury? Então ele foi nomeado para juiz, só que o presidente saiu, o presidente do país saiu e Marbury não chegou a assumir o cargo dele. Saiu o presidente e saiu, obviamente, toda a administração. E o Marbury ficou putaço, né? Porra, como é que eu vou começar a trabalhar agora? Trocou tudo aqui. E ele foi na nova administração. Chegando na nova administração, estava o chefe da administração lá, né? Era James Madison. E ele falou assim, ô parceiro, seguinte, eu fui nomeado para juiz aí, tá? Tem aí o ato de nomeação. Só que se eu quero trabalhar, eu quero começar de fato a exercer, né? Eu quero assumir o meu cargo. E o Madison disse assim para ele, ah, legal, né? Bacana, show. Vai lá falar com o cara que te nomeou lá, o John Adams, o ex-presidente. Que aqui não, parceiro, aqui não vem, nem tô sabendo disso. O Marbury ficou putaço com ele, né? O Marbury ficou putaço e o que fez? Impetrou uma espécie de um mandado de segurança contra o James Madison. Impetrou aonde? Na Suprema Corte dos Estados Unidos e caiu na mão de quem? Do juiz Marshall. E daí o juiz Marshall olhou aquilo, né? Eu não sei como é que é o nome do instrumento correto, né? Mas é uma espécie de mandado de segurança. Aqui no Brasil seria. Diz o seguinte, olhou aquilo, ó, William Marbury versus James Madison. Beleza, daí ele começou a verificar o caso, né? Eu mais ou menos imaginando como o juiz fez aqui, né? O juiz Marshall. Vendo o caso, o William Marbury foi nomeado, né, por John Adams em 1801 para o cargo de juiz do Distrito da Colômbia, se não me engano. E só que não conseguiu tomar posse porque saiu aquela administração de John Adams e agora ele quer que eu determine que a nova administração dê posse para ele. E daí, imagino eu, né, que o juiz Marshall olhou assim, puta que pariu,
tô fudido. Por quê? Porque ele tava pela bola 7 com o chapéu de mão. Ele tava no sentido assim, ó, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. O que eu faço? Por quê? Porque o que aconteceu? O cara que nomeou ele, o presidente que nomeou ele também foi o John Adams. Então ele tava na mesma situação, só que ele assumiu o cargo, ele tava lá. Ele tava no cargo. Né? Então, ele pensou, pô, como é que eu vou me voltar, indeferir essa ordem aqui de nomeação, se quem me nomeou foi, se essa pessoa aqui está pedindo uma nomeação do mesmo que me nomeou, ou seja, eu fui nomeado pelo John Adams. O William Marbury também, só que eu estou trabalhando e ele não. Só que dele olhou pro lado. Putz, mas eu não posso me queimar aqui com a nova administração, com o novo presidente, com o novo ministro aí, chefe de governo, não vou poder me queimar com eles. E agora o que eu faço? Né? Ou eu jogo contra o time anterior ou eu jogo com o time atual. O que eu faço? Ele malandramente, ele olhou assim, começou a estudar o caso e ele verificou que a lei que autorizava, a regra que autorizava que aquele mandado de segurança fosse impetrado na Suprema Corte era uma lei infraconstitucional. Tá? Uma lei infraconstitucional estava dando competência para a Suprema Corte. E ele disse, mas como não pode? Somente a Constituição pode dar competências para a Suprema Corte. É o caso aqui do Brasil, só a Constituição dá competência para o Supremo Tribunal Federal. Ele olhou assim, mas não pode, como é que uma lei, a Constituição nada fala sobre mandado de segurança contra, vamos dizer, contra ministro de Estado que seja julgado pela Suprema Corte, ela não fala nisso. Não pode vir uma lei e dar uma competência à Suprema Corte. No mínimo, essa lei é inconstitucional, porque ela está usurpando uma competência da Constituição. Se a Constituição não falou, ela não poderia falar. Tá? O que ele fez então? Ele declarou a lei inconstitucional, não julgou o caso, não se queimou com ninguém e ainda de lambuja, o que ele fez? Ele criou o controle de constitucionalidade, a primeira decisão que se tem notícia de controle de constitucionalidade. E daí passou mais de 200 anos, toda primeira aula de direito de controle de constitucionalidade, o professor fala do juiz Marshall. Tá bom? Então, juiz Marshall, né? O malandrão. Fechou, galera? Vou apagar o quadro e já retorno. Bora, voltando então. Seguinte. 5. Bloco de constitucionalidade. O que é bloco de constitucionalidade? Uma lei, ela pode ser inconstitucional não por ofender apenas a Constituição, mas ela pode ser inconstitucional quando ela ofende o bloco de constitucionalidade. Tá? Mas, o que é bloco de constitucionalidade? Então, seguinte, o parâmetro de verificação da compatibilidade da lei com a Constituição não é apenas a Constituição, mas também princípios constitucionais que não estão aqui na Constituição expressamente escrito, mas decorrem do sistema constitucional. Exemplo de um princípio que não está escrito: o princípio do duplo grau de jurisdição. Imagine que vem uma lei e diga que em certas causas não pode recorrer a uma instância superior do Poder Judiciário. Isso ofende a Constituição, mas ofende qual artigo da Constituição? Não está expresso, não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição. Só que o princípio do duplo grau de jurisdição é um exemplo de um princípio não expresso, é um princípio implícito, que decorre do sistema constitucional, decorre dos tribunais que tem aqui e decorre também de uma questão lógica, que é uma questão da falibilidade humana. O juiz é um ser humano e ele pode errar. Então, se você é julgado por um humano, você tem direito de, no mínimo, ter essa decisão revista por uma outra pessoa, tá? Porque pode o primeiro ter errado. Então, o parâmetro de verificação da compatibilidade de uma lei infraconstitucional não é só a Constituição, mas sim um bloco de constitucionalidade. É a Constituição, os princípios adotados pela Constituição, mesmo que não estão expressos na Constituição. Por exemplo, uma lei que estabelecia que o casamento era entre homem e mulher, a parte do Código Civil que dizia que o casamento entre homem e mulher foi declarada inconstitucional com base em qual princípio?
No princípio da busca da felicidade. Princípio da busca da felicidade. Está expresso na Constituição? Não. Mas é um princípio que decorre da dignidade da pessoa humana. É um princípio de decorrência lógica, porque todas as pessoas vivem, né, em busca da sua felicidade. Então o Estado não pode tolher as pessoas de buscar a sua felicidade. Tá? Então, princípio da busca da felicidade, princípio do duplo grau de jurisdição, princípio da vedação ao retrocesso, ou seja, retroceder em matéria de direitos fundamentais. Não está escrito esse princípio, mas não pode. No momento que você conquista um direito, né, não pode voltar atrás nesse direito que foi conquistado. A humanidade conquistou um direito, não pode vir o Estado e retirar esse direito que a pessoa conquistou. Ele coloca esse direito na Constituição e depois vir retirar. Não. Existe um princípio aí, o princípio da vedação ao retrocesso. Tá? Muito discutível a questão da prisão de segunda instância, mas está ali, ninguém será considerado culpado antes de trânsito julgado da sentença penal condenatória. Antes de trânsito julgado. Ora, está expresso? Como é que tu vai iniciar uma pena antes de transitar em julgado? Isso é um princípio, foi uma conquista que está na Constituição, não pode retirar. A própria emenda constitucional que vem lá para retirar isso aí, para alterar isso aí, não pode, pô. Isso aí existe, isso aí está defendido pelo princípio da vedação do retrocesso, está defendido porque é uma cláusula pétrea da Constituição, do seu artigo 60, parágrafo 4º, tá? Então é o seguinte, não só então a Constituição é o parâmetro de verificação da compatibilidade, mas os princípios que estão fora da Constituição e mais princípios que estão expressos ou implícitos decorrentes da Constituição e mais os tratados de direitos humanos aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º desta Constituição. Ou seja, o Brasil aprovou um tratado, tem dois tratados, né? O tratado que trata o tratado relativo às pessoas com deficiência e qualquer tipo de deficiência, e um tratado de Marrakech que versa sobre pessoas com deficiência visual. Esses dois tratados, eles têm status de norma constitucional no Brasil, tá? Eles têm força de Constituição. Então, se uma lei contrariar um tratado desse, essa lei também é inconstitucional, porque esses tratados têm força de Constituição. Então, o bloco de constitucionalidade é o parâmetro de verificação da compatibilidade. E dentro do bloco de constitucionalidade não é só apenas a Constituição, não é apenas a Constituição que serve como parâmetro, mas sim a Constituição, princípios e também os tratados aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Beleza? Espécies de inconstitucionalidade. Como pode ser a inconstitucionalidade? A inconstitucionalidade pode ser por ação, um agir contrariando a Constituição, tá? Ou então a inconstitucionalidade pode ser por omissão, um não fazer quando a Constituição manda. Nós vimos já mandado de injunção. O mandado de injunção ele atua sobre inconstitucionalidades por omissão, né? Quando tinha que o legislador ordinário, o Constituinte mandou que o legislador ordinário regulamentasse um direito, ele não fez, ele está incorrendo em uma inconstitucionalidade por omissão. O mandado de injunção é uma espécie de controle de constitucionalidade difuso, nós vamos ver na sequência, tá? Então, por um agir contrariando a Constituição, ou por um não agir, se quando a Constituição manda agir e não faz a lei, está havendo uma inconstitucionalidade por omissão, tá? Nós vamos ver aqui no ponto da inconstitucionalidade por omissão a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Fechou? Seguinte, por ação. Por ação pode ser material ou formal. A inconstitucionalidade por ação material também é chamada de monoestática. Um exemplo de inconstitucionalidade material, ou seja, é uma ofensa, a lei ofende o conteúdo da Constituição. E é monoestática por quê? Porque o conteúdo da Constituição é algo parado, a ofensa se dá sobre algo que está parado, que é a Constituição. Então, material. Eu já dei um exemplo aqui, a lei do município de Mira Estrela, que dizia que no município... que o município tinha menos de 15 mil habitantes e tinha 11 vereadores. Ela ofendia o artigo 29, artigo 29, inciso 4, a linha A da Constituição, né? Ofensa material. Mas a inconstitucionalidade também pode ser formal. Formal, a doutrina também chama de monodinâmica, ou seja, porque ela ocorre em um processo, ela ocorre dentro do processo de elaboração da espécie normativa. Ela não está ofendendo
o conteúdo expresso da Constituição, mas ela está ofendendo o devido processo legislativo. Ela está ofendendo as regras que tratam da elaboração da lei, certo? Então, inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal pode ser orgânica, ou seja, o órgão que fez a lei, ele não poderia fazer, ele não tem competência para fazer, ele não tem atribuição para fazer. Exemplo. Recentemente o município da Palhoça aqui editou um crime, né, que soltar foguete era crime. Inconstitucionalidade formal orgânica. Por quê? Porque município não pode criar crime. Quem cria crime é só o Congresso Nacional. Inconstitucionalidade formal orgânica. Imagine aqui em Tubarão se trânsito e transporte. Vocês vão olhar lá nas matérias. Isso aí é aula de processo legislativo, é aula de organização do Estado. Tá? Vocês vão olhar na Constituição as regras ali, o artigo 22, o artigo 23, o artigo 24, que diz o que cabe a cada um dos entes legislativos fazer. Por exemplo, tratar sobre trânsito e transporte. Quem trata sobre trânsito e transporte? Quem legisla sobre isso? A União. Tá? Quem legisla sobre processo? A União. Então imagine que o Estado de Santa Catarina venha legislar sobre processo. O Estado de Santa Catarina diga assim, é o seguinte, aqui a apelação é no prazo não é de 15 dias, é 20 dias. Né? Ou é 5 dias. Pode fazer isso? Não. Tudo que tem que ter um caráter uniforme no país, quem legisla é a União. Então, uma lei do Estado de Santa Catarina que altera o prazo, né, por exemplo, de um recurso, essa lei é inconstitucional. Por quê? Inconstitucionalidade formal orgânica. Imagine que o município de Tubarão diz, aqui em Tubarão não precisa usar cinto de segurança. Inconstitucionalidade formal orgânica, porque não pode o município legislar sobre trânsito e transporte. Tá? Se o município pudesse legislar sobre trânsito e transporte, eu tenho certeza que municípios por aí iam botar no sinal de trânsito que o vermelho passa e o verde para. Ia ter um município que ia fazer isso, ia querer fazer diferente. E daí tu vinha na cidade, tu é de uma outra cidade, tu vem ali, tu não sabe. Então sempre que você tem que pensar o seguinte, sempre que algo precisar ser uniforme no país inteiro, quem legisla sobre isso é a União. Tá? Vício de iniciativa. Vício de iniciativa. Constitucionalidade por ação formal em razão de um vício de iniciativa, ou seja, quem deu início ao processo de legislativo, quem deu início àquela lei que foi declarada inconstitucional, é a pessoa que não poderia fazer. Imagine lá, teve um caso aí, não me lembro qual município, no estado, não lembro qual estado, mas a Assembleia Legislativa já resolveu aumentar o salário dos servidores do Executivo Estadual. Pode isso? Ela pegou, eles começaram lá, os próprios deputados estaduais, deram início ao projeto de lei para aumentar o salário. Não aumentar o salário, eles deram um vale transporte. Mas é uma espécie de salário, vale transporte integra salário. Pode isso? Não pode. Por que não pode? Porque só quem pode propor projeto de lei relativo a servidores públicos do Executivo é o próprio chefe do Executivo. Né? Mesma coisa, o Executivo não pode fazer um projeto de lei para aumentar o salário dos servidores do Judiciário, do Legislativo, não. É vício de iniciativa, tá? Então tem projetos de lei que